No dia 2 de abril, acontecerá em Bacabal a segunda edição da Caminhada pela Conscientização do Autismo. O evento é gratuito, com a opção da compra das camisas, cujos recursos serão destinados a instituições relacionadas com o autismo. Uma parte da equipe organizadora conversou conosco, dando mais detalhes sobre a caminhada e o seu objetivo. Esse ano a gente já tem a segunda edição da Caminhada pela Conscientização do Autismo. Ano passado foi um sucesso, tanto que esse ano os pais vieram até a gente pedir para ter a segunda edição. E a gente está se organizando, para o dia 2 acontecer essa caminhada. O início, da caminhada no ano passado, desse projeto, aconteceu a partir da minha experiência dentro do consultório. Os pais chegavam até mim e eu via a dificuldade que os pais tinham quanto à aceitação em casa, na família, em parceria com a sociedade, convívio com outras crianças era muito difícil. As pessoas elas não têm realmente essa consciência do que é o autismo. A partir daí foi que eu tive a ideia de fazer essa caminhada para que pudesse ter essa conscientização com a população. Me juntei com algumas mães, na época até entrei em contato primeiro com a Luciana, porque o filho dela estava fazendo tratamento aqui, e aí a gente resolveu se unir com outros pais, com educadores também, a Escola Plim Plim, que sempre está em parceria com a gente, educadores, pais, profissionais. A gente se uniu e fez a primeira caminhada. Esse ano a gente está fazendo a segunda caminhada, que já está tendo uma repercussão bem maior. Então, o nosso objetivo é levar para as ruas, que as pessoas participem, que as pessoas tenham esse interesse em saber realmente o que é o autismo, que a gente possa passar essa informação. Muito difícil, o diagnóstico é muito difícil, então como não se tem essa consciência, as pessoas não conhecem, começa como? Primeiramente, geralmente, não 100% dos casos, mas geralmente está o quê? A fala da criança, a criança passa 1 ano, 2 anos e nada de fala, 3 anos, 4 anos, como já chegam crianças aqui, e ausência de fala. Então os pais ficam esperando, fazendo comparativo com outras crianças, A gente tem que saber o quê? Todo indivíduo é diferente, as crianças são diferentes, mas chegou até os 2 anos de idade, a criança não fala nada, existe algo que está atrapalhando. Pode ser o autismo? Pode, mas também pode não ser o autismo, ser outras alterações que devem ter sim um acompanhamento. Então é muito importante que os pais fiquem atentos. Chegou aos 2 anos, 1 ano e meio de idade, a criança não fala nada, vamos ligar um alerta. Não está normal. Não é normal uma criança ter 2 anos e não falar nada. Até os 2 anos a criança tem que estar falando aproximadamente 200 palavras. Tem a questão da comunicação, que é um ponto também do autismo, a ausência da comunicação, da fala. A interação social, então a criança ela não consegue interagir com outras crianças, ela prefere o quê? Brincar sozinha, ficar num cantinho, ela não consegue ter aquela interação com os amigos. Weslândia, Luciana e Georgia também fazem parte da equipe da caminhada e são mães de crianças autistas. Elas contam os desafios e a superação do dia a dia com seus filhos e falam da importância da conscientização da sociedade sobre o tema. A gente que tem os filhos, com diagnóstico, a gente por onde passa vai deixando um ensinamento, E isso vai se espalhando, porque cada vez que passa o diagnóstico, o número de diagnóstico está aumentando. E assim, a gente tem que ter consciência do que a gente tem, a gente tem que entender que, assim, para nós, que temos consciências, é um presente, de Deus, assim, a gente vai levando um dia de cada vez, porque todos os dias são difíceis, Pela maratona de terapias que são intensas, a gente tem que aproveitar o máximo de tempo enquanto eles são pequenos, para desenvolver cada vez mais e inserir eles na sociedade, que é na idade que eles estão, brincar com os coleguinhas na idade deles, participar de festas, de parques. A gente tem que tratar e levar eles como uma criança normal. A gente sempre tem, aquelas pessoas que julgam principalmente a gente como mãe, pai, família, mas a gente não pode deixar que isso vá limitar a gente ou a criança, porque elas têm que levar a vida delas normalmente, dentro das limitações delas. Se elas estão se incomodando ou se importando, a gente tem que permitir aquilo até certo limite, porque elas vão ter que se adaptar também, por onde elas andam, por onde elas brincam, com barulho, com
qualquer forma que incomode elas. A gente não pode retirar elas, né, do convívio social com as outras crianças. Nós mães às vezes até vai um pouco de grosseira, porque quando a gente vai julgar dessa forma, a gente chega lá, porque para nós mães é muito difícil, né, dizer, meu filho tem autismo. Então a gente vai falar de uma forma técnica, vai falar, meu filho tem TEA, ninguém sabe o que é TEA. Então assim, já vem com aquela grosseria, te culpando. É um filho mal educado. Se fosse meu filho, porque é muito fácil julgar. Se fosse meu filho, ele não fazia isso. Já pegava ele de taca, mas realmente não sabe o que a criança tem. Porque o autismo, ele não é estampado. E cada criança tem uma forma diferente, né? Justamente por isso que tem os graus. Tem o leve, o moderado e o severo. Então, dessa forma, cada um tem uma forma, mas assim, não é fácil. Por isso mesmo que a gente está indo para a rua para fazer isso. A conscientização, não só da família, mas de toda a população em aceitar, entendeu? Então é para isso que existe a caminhada, e o nome da caminhada é realmente isso, conscientização do autismo. Às vezes até os próprios pais, né, quando tem um filho especial em casa, mesmo que não tenha recebido diagnóstico, ou que já tenha recebido o diagnóstico, muitas vezes não aceitam, eles mesmos não aceitam aquele diagnóstico, porque é difícil para o pai querer aceitar o que é diferente. Nós temos essa, em si, né, enquanto seres humanos, de aceitar o que é diferente, porque a gente criou um padrão e quer que as pessoas sigam aquele padrão. Então, quando você vê uma criança que não segue aquele padrão, a tendência das pessoas é não aceitar aquela criança. Então, essa conscientização é justamente isso, é você conhecer, e quando você conhece, você passar a agir de forma diferente, isso é conscientização. A gente quer isso das pessoas, da gente mesmo, dos nossos familiares que pensam diferente. A gente vê vários relatos, nós temos um grupo, né, de mães autistas, a gente vê vários relatos de familiares que não aceitam, né, o seu neto, não aceitam o seu sobrinho. Por quê? Porque ele repete comumente as palavras, porque ele tem movimentos estereotipados. Mas todos nós somos diferentes, né? Todos nós somos diferentes, ninguém é igual, né? Assim também é o autista. Então a caminhada é justamente para isso, para que as pessoas saibam que o autismo existe e que você tem que aceitar o outro, que você não tem que ter um olhar de julgamento, né, de preconceito, mas de aceitação. É o nosso desejo enquanto mães, né, enquanto familiares que já aceitaram esse diagnóstico e que lutam todos os dias, né, que eles também têm direitos, né, os autistas têm direitos e que esses direitos precisam ser ouvidos, né, eles têm o direito de ter um acompanhante na escola, eles tinham que ter prioridade nas filas, né, também, porque dependendo do grau, como, né, andar. E o que acontece? Muitos pais às vezes escondem os filhos em casa. Tem vários relatos de pais que por vergonha do preconceito, então, porque as pessoas vão pensar em esconder seus filhos. Nós não queremos esconder os nossos filhos. Nós queremos que nossos filhos sejam aceitos, sejam vistos, e eles são seres humanos e devem ser respeitados. Esse é o nosso desejo. Depois do diagnóstico do Miguel, mudou completamente, né? Mas, assim, de certa forma, o diagnóstico foi uma luz, porque, assim, agora eu sei o que meu filho tem e eu vou poder ajudá-lo. Então, começou a maratona de terapias. Então, todos os dias o Miguel tem terapia, só para vocês terem uma ideia. Fora a escola, né? Ele tem que ir para a escola e tem as terapias. E ele, por exemplo, nunca nem me questionou a respeito dessas questões. Para ele acha até bom ir para as terapias. E depois das terapias também, ele desenvolveu muito. É cansativo para a gente, enquanto mãe, enquanto pai, que tem que levar, tem que trazer. A gente também tem que fazer os treinos que foram passados lá fora, não passa treino, a gente tem que fazer em casa. A psicóloga diz, olha, você tem que trabalhar isso, aí você trabalha em casa também. Então você tem que disponibilizar esse tempo também para trabalhar. É cansativo, mas quando você vê o seu filho se desenvolvendo, não tem nada que pague isso dali. É muito, muito gratificante, né? O meu filho, por exemplo, foi um diagnóstico tardio. Então ele foi muitos anos para a escola e ele não aprendeu como devia. Por quê? Porque eles não tinham diagnóstico, não sabia. Então não ensinaram ele da forma correta. Só depois do diagnóstico é que mudou e que ele foi evoluir, né? Ele estava muito atrasado. Então depois do diagnóstico, das terapias, ele evoluiu. É cansativo, mas eu pelo menos assim, depois de 2 anos, para mim já me habituei àquela rotina. É normal, a gente aprende a lidar com isso dali e
a gente só quer ver o filho da gente se desenvolvendo, né? E aí todo mundo entra na roda, pelo menos assim, minha família todo mundo entra na participação. Ajudam, vai buscar outro, né? E como fazer, como é que a família tem que se adequar também. Então todo mundo tem que ajudar, né? Tem que ser fonte de ajuda também. O que a gente ouve em terapia, todas aquelas explicações e orientações, a gente tem que chegar, vovô, não é assim, titia, não é assim, a gente tem que lidar dessa forma, porque não adianta eu fazer e o outro desfazer, né? Então é assim, é em conjunto, quem trabalha na sua casa, na escola, é o pai, não adianta levar para terapia se não tem continuidade no tratamento. Então assim, são programas especializados dentro de, assim, em cada comportamento, com cada criança. São coisas diferentes para cada um e você tem que levar isso durante todo o dia dele, né? Você tem que levar tudo que for lhe orientado todos os dias. Eles têm suas limitações, mas também não são incapazes, entendeu? Não tem que manter eles só totalmente autoprotegidos, entendeu? Tem que fazer, e porque eles são as crianças normais. Só são diferentes, mas são normais. Então, temos que tratar ele, não, ele é autista, vamos tratar ele super protegido. Não, ele tem as suas limitações, mas eles são normais. Eles podem fazer tudo, desde que tenha as suas limitações. A hora de alimentação, a hora de identificar alguma coisa que ele queira, porque no caso meu Pedro Arthur, ele não fala. Ainda, ele tem 3 anos. Agora que ele está aprendendo a falar, está se adaptando. Então, eu uso o mesmo termo que a Luciana usa com o filho dela. Eu uso o PET, para ele identificar o que ele quer. Se ele quer tomar água, se ele quer assistir a TV, o que é que ele quer naquele momento, entendeu? Porque, assim, quando eles não vão correspondido com o que eles querem, eles ficam um pouco alterados, ficam agitados, entendeu? Aí já entra a parte de quem não conhece já julgar, né? Esse menino é mal educado porque eles rolam no chão, tem uns que rolam no chão, eles choram, gritam, pensa que tá matando, entendeu? E quem não conhece, até a própria família, às vezes, eles julgam. Isso aí é só manha, isso aí é só birra. Se fosse meu filho, era um cipó de vassourinha. Mas não é assim, entendeu? A conscientização tem que vir realmente da família. Porque às vezes é muito fácil ele dizer assim, não, eu aceito, mas na hora do trabalho, na hora de tudo, falar é muito fácil. Agora, pôr em prática é difícil. Convido a todos que venham, que participem, que se junte a nós, porque é muito importante a participação da população. No dia da caminhada, nós vamos estar desde as 8 horas da manhã até as 4, né? Lá na frente do Paraíba. Lá terá uma tenda com distribuição de panfletos, terá educadores, profissionais, passando informações para a população durante todo o dia. Às 14 horas terá essa concentração, onde a gente vai sair dali da frente do Paraíba, seguindo pela 28 de julho e Oswaldo Cruz, finalizando ali na Praça do Bolo, certo? Isso é o objetivo, que a gente consiga realmente conscientizar essa população que é tão difícil.